chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra. Mesmo em Israel encontrei tanta fé. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa Priscila, que se encontra comigo aqui nessa tarde. É uma honra para mim e está intercedendo por nós. Meus amados amigos e ouvintes da palavra de Deus, é bem verdade que dentre os 3 anos do ministério do Senhor Jesus, ele mostra a todo o povo o seu poder. Jesus tinha poder de curar os enfermos. Jesus demonstrou várias vezes a sua autoridade sobre a natureza. Jesus também mostrou a sua autoridade sobre os demônios e também o poder que ele tem de perdoar pecados. O poder e a autoridade que Jesus tem, ela é infinita, ela é ilimitada, pois não há nada que Jesus não possa fazer, e não há nada que possa impedir com que Jesus venha operar um grande milagre na sua vida. Haja vista que ainda que o homem venha passar por situações adversas, situações difíceis e complicadas, mas de uma coisa nós temos certeza, que o profeta Isaías, no capítulo 43, 13, ele vai dizer que operando Deus, quem impedirá? E para Deus operar na minha vida e para Deus operar na sua vida, existe uma coisa que tem que estar em cada um de nós, que é a fé, é a certeza e a convicção de que Deus pode e Ele vai realizar o milagre para a glória do nome do Senhor nosso Deus. O texto que nós lemos fala-nos de um homem, centurião. Este homem, segundo o texto, percebemos que ele era um homem que tinha fé. Mas o que é preciso eu fazer para entender de onde partiu, onde foi a fonte que alimentou a fé deste homem? É bem verdade que o apóstolo Paulo ele vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir é pela palavra de Deus. Então nós entendemos que este homem ele ouviu alguém pregar e falar dos feitos maravilhosos que Jesus havia operado. Ele ouviu dizer que Jesus havia dado vista ao cego. Ele ouviu dizer que Jesus havia ressuscitado os mortos. Ele ouviu dizer que Jesus Cristo havia feito o paralítico andar. Aonde Jesus passava, ou aonde Jesus entrava, alguma coisa sempre acontecia e continua acontecendo. Quando Jesus entra em Cafarnaum, este homem ele não vai perder a oportunidade de rogar a Jesus Cristo. E vai dizer: Senhor, o meu criado jaz em casa. Ele encontra-se paralítico e violentamente atormentado. A situação que este homem estava vivendo era uma situação adversa. Parecia que tudo estava perdido para ele. Parecia que não tinha mais solução a vida de seu criado. Mas a tua causa ela não está perdida. Aquele homem, certamente ele percorreu por todos os médicos ou pela medicina da época, e o laudo que foi lhe dado era este: não tem jeito. A situação que este menino vive não tem como resolver nada. Ele encontra-se paralítico e vai permanecer paralítico. Ele está meio atormentado, ele vai permanecer atormentado.
e disseram para ele: olha, a tua causa está perdida. E uma vez que alguém diz que a sua causa está perdida, saiba que a última palavra sobre a situação da sua vida quem dá é Jesus de Nazaré. Aleluia. Quando este homem ele se depara com Jesus, ele está dizendo: a minha causa será resolvida, a minha situação será solucionada, porque Jesus Cristo, eu tenho certeza que ele vai operar um milagre no seio da minha família, porque Aleluia. ele colocou a sua fé em ação. Quando Jesus disse a ele: eu irei até a tua casa e lhe darei saúde, este homem vai dizer: Senhor, eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Este homem, quando ele disse isso, ele estava tomando posse da sua bênção. Ele estava convicto de que Jesus não ia deixar de agir ao seu favor. Por que Jesus agiu ao teu favor? É porque este homem teve fé. É porque este homem acreditou. É porque este homem, ele não duvidou de que Jesus poderia trabalhar ao seu favor. Certa feita, Jesus com seus discípulos, após ter amaldiçoado a figueira e ela ter secado, Jesus então aproveita a situação e vai aplicar um ensinamento aos seus discípulos e vai dizer: olha, se vocês tiver fé e não duvidar, não só fareis o que foi feito à figueira, mas se disser a este monte: levanta-te e lança-te ao mar, assim será feito. O que Jesus está ensinando aqui para os seus discípulos e para nós nesta tarde, que através da fé, o impossível vai se tornar possível na sua vida, porque Jesus Cristo está lhe garantindo. A situação não está acabada. O problema é que você vive ainda tem jeito. Quem olhava para a mulher do fluxo de sangue dizia: ele não tem mais jeito, mas Jesus deu jeito. Quem olhava para o filho da viúva de Naim dizia: não tem mais jeito, mas Jesus deu jeito. Quem olhava para Bartimeu dizia: para Bartimeu não tem mais jeito, mas Jesus deu jeito. Não há nada que Jesus não possa dar jeito, Aleluia. porque ele é Senhor dos senhores, ele é o mestre dos mestres. Talvez você mãe, você pai, você filho, que tem orado pela tua família, que tem se distanciado da presença do Senhor, que tem deixado os preceitos do Senhor, e eles têm vivido uma vida desagradável aos teus olhos e aos olhos do nosso Deus. Estão dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais solução, mas você, mãe, você, pai, vai depender da sua fé. Se você entregar os pontos, não vai ter jeito. Se você levantar a bandeira e se render, não vai ter mais jeito. Mas a partir do momento em que você colocar a sua fé em ação, o milagre vai acontecer na sua vida. E você vai dizer o milagre que Jesus há de operar. E vai começar a testemunhar que para o seu filho não tinha jeito, mas você acreditou e Jesus deu jeito. Que para o seu marido não tinha jeito, mas você acreditou e Jesus deu jeito. Jesus, ele vai dar jeito na situação em que você vive. Jesus, então, ele vai chamar todos que seguiam e vai dizer: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu vi tanta fé. O milagre não está limitado somente a um povo. O milagre, ele pode se estender à sua vida nessa tarde, mas para isso é preciso você crer. Mas para isso é preciso você ter fé. Mas para isso é preciso você acreditar. Este homem centurião, este homem era uma patente alta, homem que dava ordem a 100 soldados,
mas naquele momento ele reconheceu que diante de Jesus ele não era nada. E sem Jesus nós não somos nada. E é por isso que nós estamos aqui nessa tarde, para estimular você a exercer a tua fé, para estimular você a acreditar que ainda tem jeito. Não existe causa perdida para Jesus. Não existe problema que não seja solucionado por Jesus, porque somente Ele pode agir, somente Ele pode operar, somente Ele pode entrar aonde ninguém pode entrar e trazer aquilo que está escondido e oculto ao conhecimento de que Ele é o Senhor de todas as coisas. Portanto, creia nessa tarde. Não existe problema, não existe dificuldade, não existe situação difícil para o Senhor Jesus Cristo. Como o Senhor pode operar, como Deus pode agir, como Deus pode fazer em minha vida, a partir do momento em que você colocar a sua fé em ação. Creia, acredite, tome posse, porque Jesus Cristo, Ele já está entrando com providência na sua causa. Ele já está entrando com providência nos teus sonhos. Ele já está entrando com providência nos teus desejos para resolver toda a situação. Portanto, meu amigo ouvinte da palavra de Deus, meu irmão, não duvide, tão somente creia, porque Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. E que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. E amém, graças a Deus.